Caros irmãos, penso que neste 15º domingo depois de Pentecostes podemos falar sobretudo de duas virtudes, ou de uma sola, depende do ponto de vista. Em primeiro lugar, São Paulo, na epístola, ele nos incita, nos invita a la práctica da humildade. Esta virtude da humildade é uma virtude central na vida cristã e verdadeiramente faz do cristão que seja realmente cristão e a pessoa que não la tem em conta não tem realmente o espírito cristão, porque nós somos discípulos de Nosso Senhor, que morreu em uma cruz por nós, perdonando a seus inimigos e que se encarnou por nós. Se entró, por decir así, quiso ficar no tabernáculo con una apariencia de pan por nós. Então, se nós pensamos e nunca pensamos suficientemente como el Deus de toda gloria, Señor de todos os anjos, Creador do céu e da terra, de todo lo que existe, pudo pegar una natureza como la nosa, criada, con una diferencia infinita entre a criatura e o Creador, como Ele, além disso, quiso morir na cruz. São Paulo, lembramos isso na Semana Santa, nos dice, humiliavit seme ipsum, se humilhou a sí mismo, feito obediente até a morte e morte de cruz. Deus se fez homem, Deus feito homem more en una cruz, en la morte más terrible, a manos de sus propias criaturas, para darnos la enseñanza da obediencia e da humildade. E está na Eucaristía con la apariencia de pan, para enseñarnos también isso, a humildade. Ele, que es tudo, se fez por nós nada. El que sabe tudo, pasa como un hombre más, como un hombre con sus debilidades y su parte de ignorancia diante de los otros, que lo consideran así. Eso debería hacer en nós, no solamente practicar la humildad con los demás, en todas las ocasiones que se presentan, tentar na nossa vida de todos os días, tentar de practicar a humildade, mas también no solamente con los otros, con ter esa convicción. Eu não sou nada, mas Deus se fez homem por mim, para me ensinar essa humildade. E se Ele fez isso, como não devo praticar isso? Em todos os dias, cada dia, quantas vezes eu penso saber o que penso saber? Deveríamos pensar sempre. E quando, sobretudo, insistimos en nuestra posición como si fuera la verdad absoluta, y muchas veces está longe disso. Practicar a humildade. Deus se fez homem por mí. Primer gran enseñamiento que nos da nuestro Señor. Falando de esa humildade también de la caridade. Se soportar uns aos outros.
forma parte da humildade. Que coisa tão simples se suportar uns aos outros. Não nos falou nosso Senhor, vocês todos têm que ter vida mística, desposorio espiritual, têm que saber, não sei, la ciencia de libros especiais, eu não sei. Não nos falou isso. Nos falou de se suportar, assim de simples, de se suportar uns aos outros e de praticar a grande lei da caridade. Mais difícil é muitas vezes fazer isso do que se submeter a grandes penitências. E nós não fazemos isso. E queremos fazer, às vezes, grandes penitências. A humildade, sempre, esse é o ensinamento de Nosso Senhor e de Nossa Senhora contínuo. Outro exemplo que podemos pegar de todos os dias, o terço, por exemplo. Repetir, os protestantes criticam, repetir una y otra vez la misma oración. Así de simple. Una oración simple, repetida muchas veces, es un gesto de humildad. No es, no sé, una oración con grandes verdades filosóficas, no sé o qué. No, es una oración muy simple, con verdades muy simples, repetida una y otra vez. Ensinamento da humildade para nós. E isso se repite em tantas outras coisas. A água benta, água, simple água. Nós recebimos a Nosso Senhor baixo as aparências de pão. Contínuo ensinamento de essa humildade. Ninguém que é verdadeiramente humilde na prática da nossa santa religião pode perder o céu. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela gostava de dizer, tinha segurança de ir ao céu. E quando perguntavam, por que você tem tanta seguridade que vai ir ao céu? Porque mesmo ela falava, eu não vou ir ao purgatório, eu vou ir ao céu. E por que isso? E ela respondia, porque eu sou uma criança e as crianças não vão ao purgatório. Na confiança de uma criança, novamente, a humildade, que nos vai levar, se nós la praticamos, certamente ao céu. Mesmo essa humildade é a chave para o coração de Deus. Nós queremos tocar o coração de Deus, então reconhecer tal e como somos, sem deformar aquilo que somos, tal e como somos, pobres, pecadores, miseráveis, cheios de coisas ruins. Somos mais para que Deus fique longe de nós do que outra coisa. Porém, Ele quer estar perto de nós. Então aproveitamos isso e tentamos de praticar a humildade. Esta humildade, se nós tentamos de la praticar e de aproveitar as ocasiões, nos vai a renovar espiritualmente, que é aquilo que o cristão tem que tentar de fazer cada dia, cada semana, cada ano, cada Páscoa, cada Natal. No Evangelho de hoje nós temos isso, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Uma ressurreição. Todos os milagres de Nosso Senhor, están unidos. Hay algo físico, pero está siempre unido a algo espiritual. Por ejemplo, cuando resucita,
fala sempre, ou quando cura alguém, fala sempre: teus pecados te são perdonados, não peques mais. A renovação, a ressurreição física, mas sobretudo a ressurreição espiritual. Nos lembramos, caros irmãos, disso, nos lembramos aquele homem novo que nos fala São Paulo, de nos revestir cada dia desse homem novo, de deixar atrás o homem velho, O cristão, se você quiser, o bom cristão é como uma pessoa que tem um pequeno sininho aqui, le lembrando cada dia: não faças isso, se a melhorar em isso. Aproveita para praticar esta virtude agora. Deixa essas más inclinações, se renovar, ressuscitar espiritualmente. Aí, en la humildade, en ese trabalho para ressuscitar espiritualmente, es que somos melhores discípulos de nosso Senhor. Quais são em nós, meus caros irmãos, aquelas coisas que a las quais nós devemos morir para ressuscitar espiritualmente? Quais são em nós os signos de morte espiritual? Quais são em nós os vicios, as malas inclinações que pode ser hace anos que não fazemos suficiente para las corregir? Quais são, meus irmãos? Quais são os actos de humildade concreta que eu faço todos os dias? Por exemplo, quando estou falando com alguém sobre qualquer coisa, então, não é algo muito importante, pode ser. Por que não deixar a la outra pessoa, se é uma discussão, por que não deixar a la outra pessoa que tenha razão? Por que eu intentar imponer minha opinião? Por que não, por mortificação, deixar a discussão, acabar aí, e não insistir em meu ponto de vista? Uma ocasião de mortificação. Quantas ocasiões de mortificação e de penitência nós deixamos passar? Se fazemos isso um dia, que alegres e que contentes vamos estar de essas situações em las quais nós fizemos para deixar a nossa vontade em um canto e nos mortificar. Um dia vamos estar contentes disso. No purgatório, no céu, nos esperamos. É como um pouco como aquelas almas que estão no purgatório falando: eu gostaria de voltar à terra para ganhar o mérito de uma sola Ave Maria. Nós temos esse tempo ainda. Não sabemos por quanto. Então, meus irmãos, ressuscitar espiritualmente. Vamos a começar o mês, estamos já no mês de setembro, mês dedicado pela Igreja a Nossa Senhora das Dores. É uma ocasião para reparar as dores de Nossa Senhora e, de novo, ressuscitar espiritualmente. En este mês de setembro, prestar um pouco mais atenção a estes signos, a estas marcas de morte espiritual em nós. A que devemos ressuscitar? Que é o que tem que morir completamente em nós e que nós devemos cambiar? Vamos a pedir, como conclusão de todo isto, vamos a pedir a Nosso Senhor este discernimento espiritual, esta claridade
de juicio sobre nuestros defectos, vamos a pedir a nuestro Señor aprovechar tantas ocasiones de mortificación, de practicar a humildad que nos ofrece o día a día, para tentar de nos aproximar más a Nossa Senhora, que fala la reina da humildade, de la que fala o Evangelio, que meditaba todas as coisas en su corazón. Era una persona de permanente reflexión y oración. Hacemos eso, nos reflectimos cada vez que conversamos con alguien, sobre todo si ten la misma fe do que nós, siempre ten algo bom para nos enseñar, para nos aproveitar. Mismo as pessoas malas ten algo a nos enseñar, pelo menos a não fazer certas coisas. Nos lembrando nossa miseria. O Salmo Miserere, Salmo 50 do rei David, nos dice que eu teño o pecado sempre diante de mí. Así debería ser o cristão. Mi pecado está siempre delante de mí, acusándome, diciéndome un poco, você se cala a boca, deja de tentar enseñar a los otros cuando no es capaz de practicar você mismo. Y cuando você no pasado ofendió a Deus tan gravemente. Entonces, humildade. Si você está de pé, olhar de no caer. Tantos irmãos han caído no camino, han perdido a fe, no sé. Personas puede ser que eran muito melhores do que nós. E por que elas se perderam e eu estou aqui ainda? Não sei, porque Deus é bom, certamente não por mis méritos. Então, aproveitar. Quando você vê alguém que cai, videat necadat, dice San Pablo, que tenga cuidado cada uno de no caer también. Lección da humildad, meus caros hermanos. Pedimos esa virtud este mes de septiembre a la Santísima Virgen María. Y nos lembramos siempre, más humildes somos, más cristãos somos. Más humildes somos, más marianos somos. O nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.